Olá, meu nome é Tereza Messora, eu sou enfermeira, atuo na Vigilância em Saúde da Prefeitura de Louveira, São Paulo, e sou doutoranda em Saúde Pública na Faculdade de Saúde Pública da USP. E o tema da aula de hoje é a vacina pneumovite. Qual é o principal objetivo da introdução dessa vacina no SUS? Prevenir contra as doenças causadas pelo Streptococcus pneumoniae de 20 sorotipos distintos, inclusive os que estão atualmente em circulação e configuram como um desafio do ponto de vista de saúde pública, bem como as frequentes e graves sequelas causadas pelas doenças pneumocócicas invasivas. E quais são os objetivos específicos? Reduzir a incidência, mortalidade e sequelas causadas pela doença, reduzir internações e óbitos, diminuir a colonização e a transmissão comunitária, reduzir casos de otite média e complicações associadas, contribuir para a redução do uso de antibióticos e da resistência antimicrobiana. A vacina Pneumo-20 já está disponível na rede pública desde junho de 2026 e ela será utilizada nesse momento em esquemas de transição juntamente com a Pneumo 10, que será apresentado nos slides posteriores. Iniciando por crianças não vacinadas anteriormente por nenhuma vacina pneumocócica e estejam na faixa etária entre 2 meses e menores de 5 anos. Qual é a orientação? Aos 2 meses, aplicar a primeira dose com Pneumo 20, aos 4 meses, aplicar a segunda dose com Pneumo 10 e aos 12 meses, aplicar a dose de reforço com a Pneumo 20, ou seja, Pneumo 20, Pneumo 10, Pneumo 20, respeitando o intervalo padrão de 60 dias entre as doses e podendo-se utilizar o intervalo mínimo de 30 dias em caso de esquemas em atraso. Para crianças entre 5 meses e 10 meses de idade e também crianças de 11 meses de idade que já receberam a primeira dose com a Pneumo 10, a orientação é aplicar a segunda dose com Pneumo 20 e aplicar também a dose de reforço com a Pneumo 20. Ou seja, nesse caso, Pneumo 10, Pneumo 20, Pneumo 20. No caso de crianças entre 12 meses e menores de 5 anos, que já tenham um esquema básico completo com a Pneumo 10, ou seja, primeira e segunda dose com a Pneumo 10, a orientação é aplicar a primeira dose de reforço, ou melhor, uma dose de reforço única com a Pneumo 20. E para crianças dessa faixa etária sem histórico vacinal, a orientação é aplicar uma dose única com a Pneumo 20. A meta da Pneumo 20 é vacinar pelo menos 95% da população-alvo. É importante destacar que a Pneumo 20 deverá ser realizada de acordo com a situação vacinal identificada, mais especificamente para novos esquemas e esquemas em andamento, ou seja, crianças com esquema completo de Pneumo 10 não têm indicação de receber doses adicionais da vacina Pneumo 20. Também durante esse período de transmissão, enquanto existirem estoques da vacina Pneumo 23, essas devem ser direcionadas para pessoas a partir dos 60 anos de idade que vivem acamadas e ou institucionalizadas, e também povos indígenas a partir de 5 anos de idade. Após a finalização do estoque das vacinas Pneumo 23,
esse público passará a receber também a vacina pneumovinte. Caso não tenham sido vacinados previamente de forma completa com a 23, ou estejam iniciando o esquema com a 23. E quais são as especificações da vacina pneumovinte? É uma vacina fabricada e fornecida pela Pfizer. Sua forma farmacêutica é a suspensão injetável. Sua apresentação é a seringa preenchida com ou sem agulha. A via de administração é a intramuscular. O volume da dose é de 0,5 ml e está contraindicada para indivíduos com hipersensibilidade a qualquer componente da vacina, incluindo o toxoide diftérico. A vacina pneumovinte pode ser administrada de forma concomitante com qualquer outra vacina do calendário nacional de vacinação. E quais são as precauções para a vacina pneumovinte? A anafilaxia, embora seja um evento raro, deve indicar que os serviços de vacinação estejam sempre preparados para agir de forma rápida e oportuna frente a casos que apresentem essas reações. No caso de doenças febris agudas, existe a recomendação de adiamento, caso se trate de um quadro clínico moderado a grave, com o objetivo de não se atribuir à vacina as manifestações da doença que estão em curso. Já no caso de infecções leves, como resfriados, por exemplo, não existe a recomendação de adiamento da vacinação. Em relação à gravidez e amamentação, não há dados clínicos disponíveis e estudos realizados em modelos animais não demonstraram evidência de toxicidade reprodutiva. Ou seja, diante desses fatos, a vacinação durante a gestação deve ser considerada caso a caso, devendo ser aplicada quando os benefícios esperados superarem os riscos potenciais. No caso de crianças com história de prematuridade, especialmente aqueles nascidos com idade gestacional igual ou inferior a 28 semanas, deve-se considerar o risco aumentado de episódios de apneia. Por esse motivo, a vacina não deve ser contraindicada, considerando o seu benefício, mas deve-se monitorar clinicamente a criança por pelo menos 48 horas após a administração da vacina. Em relação ao perfil de segurança, os estudos clínicos demonstram que é uma vacina bem tolerada, com uma frequência baixa de reações locais, como dor, vermelhidão e inchaço, e também sistêmicas, como irritabilidade, sonolência, aumento do sono, diminuição do apetite, febre, fadiga, cefaleia e dor articular. É importante destacar também, num contexto de introdução recente de uma nova vacina na rede pública, a importância da farmacovigilância e a relevância dos profissionais de saúde na notificação de eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização, independente de, posteriormente, após investigação, esses eventos serem considerados dentro de uma lógica apenas de relação temporal ou dentro de uma lógica de relação temporal e causal. A vacina pneumovinte também está disponível na rede pública para aplicação em estratégias especiais no âmbito da rede de imunobiológicos para pessoas com situações especiais, a RIE, para a proteção de grupos com maior vulnerabilidade clínica.
A vacina pneumo-20 em estratégias especiais para crianças, adolescentes e adultos não vacinados anteriormente com outras vacinas pneumocócicas deve ser realizada em sua integralidade, ou seja, esse público deve receber todas as doses do esquema a partir de agora com a pneumo-20. O número de doses e a indicação ou não de reforço está relacionada à faixa etária de início do esquema. Já para crianças previamente vacinadas com a pneumo 10, a orientação é que, a partir de agora, seja dada continuidade do esquema exclusivamente com a vacina pneumo 20, independente da dose a qual a criança tenha que receber no momento dessa primeira visita ao serviço de saúde após a introdução da pneumo 20 na rede pública. Para crianças previamente vacinadas com a pneumo 13, a orientação é a mesma. Deve-se dar continuidade, independente da dose e da idade, com a vacina pneumo 20. Existem outras situações que devem ser destacadas, como, por exemplo, para crianças e adultos que já receberam 2 doses de pneumo 23, os esquemas são considerados concluídos e esse público não deverá receber doses adicionais de pneumo 20. Já crianças e adultos com esquema completo, com a 10 ou a 13, sem a 23, deverão receber uma dose da pneumo 20. E crianças e adultos com apenas uma dose da 23 deverão receber uma dose da 20. É importante enfatizar que, dentro da lógica de estratégia especial, a vacina pneumo 20 deve começar a ser administrada apenas após o esgotamento dos estoques da vacina pneumo 13 e 23. Também é importante destacar que indivíduos vacinados com a pneumo 20 não deverão mais receber a pneumo 23 posteriormente. Tem uma nota que deve ser apresentada também, que diz respeito aos transplantados de células tronco hematopoéticas. Esse público deve receber um esquema de 3 doses com intervalo de 2 meses, o qual está indicado tanto para crianças a partir de 12 meses, como adultos submetidos ao procedimento. Também é importante reforçar que pessoas transplantadas vacinadas antes devem ser consideradas como não vacinadas, ou seja, elas deverão ser vacinadas novamente após o procedimento. E quais são as indicações da pneumo 20 na RI? HIV/AIDS, neoplasia em atividade, transplante de órgãos sólidos e células tronco hematopoéticas, pacientes em uso de terapia CAR-T-cell, asplenia anatômico-funcional, imunodeficiências primárias ou erro inato de imunidade, fibrose cística, fístula licórica, derivação ventrículo-peritoneal, imunodeficiência devido à imunodepressão terapêutica, implante coclear, nefropatias crônicas, hemodiálise e síndrome nefrótica, pneumopatias crônicas, asma persistente moderada ou grave, cardiopatias crônicas, hepatopatias crônicas, doenças neurológicas crônicas incapacitantes, trissomias, diabetes, doenças de depósito e prematuros até 23 meses de idade que nasceram com 36 semanas e 6 dias ou menos de gestação. Essa aula foi elaborada com base em 2 documentos do Ministério da Saúde, o Guia Técnico para a Introdução da Vacina Pneumocócica 20 Valente conjugada no Programa Nacional de Imunizações e a Nota Técnica número 52,
também de 2026. Eu agradeço a todos vocês que assistiram a essa apresentação, compartilharam com seus colegas e me coloco à disposição para o esclarecimento de dúvidas, tanto no YouTube quanto no meu site, página do Instagram, chamado Vigilância em Saúde Descomplicada.